Prejuízos do crime organizado totalizaram 5 bilhões e 600 milhões de reais no ano passado. Segundo dados do Ministério da Justiça e da Polícia Federal, o aumento foi de 70% em 2024 em relação a 2023, mas a expectativa é que esse número aumente nos próximos dias com a atualização dos dados após os órgãos computarem novas apreensões. De acordo com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, os números destacam o sucesso das operações e têm impacto direto na redução da capacidade de ação das facções criminosas no país. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado foi responsável por 222 operações e descapitalizou 388 milhões de reais de grupos criminosos em 2024. No total, mais de 1.000 pessoas foram presas e 1.907 mandados de busca e apreensão cumpridos. Já a quantidade de maconha apreendida teve alta de 76% e o êxtase retirado de circulação subiu 20,7%. No caso da cocaína, a apreensão subiu 2,8%. Além disso, houve uma diminuição de 30% na emissão de porte de arma e a retirada de mais de 2.700 unidades das ruas. Da Rádio 2, Fabíola Altran. O Brasil registrou mais de 160 mil casos prováveis de dengue até a quarta semana do ano, com 33 mortes confirmadas. Apesar da redução geral nas notificações em relação a 2024, São Paulo apresenta aumento preocupante, com mais de 94 mil casos e 23 óbitos confirmados. Tocantins, Pernambuco e Mato Grosso também registraram crescimento. O avanço do sorotipo 3 da dengue no Sudeste, em circulação desde julho de 2024, é apontado como um dos fatores para o aumento das infecções. No Paraná, esse tipo do vírus também preocupa, já que muitas pessoas nunca tiveram contato com ele. Outro alerta é para a febre do Oropouche, que já soma mais de 3 mil casos no país, sendo 95% no Espírito Santo. Desde janeiro, o Ministério da Saúde intensificou as ações de combate à dengue. Entre as medidas estão as visitas técnicas, capacitação de profissionais, distribuição de testes rápidos e ampliação da vacinação para públicos específicos. O governo reforça que a parceria entre União, estados e municípios é essencial para conter o avanço da doença. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. O brasileiro fez menos compras internacionais no ano passado. De acordo com a Secretaria da Receita Federal, comparando com 2023, o número de encomendas internacionais feitas no país caiu 11%. Foram ao todo 187 milhões 120 mil mercadorias compradas no exterior entre janeiro e dezembro de 2024, contra 209 milhões 580 mil no ano imediatamente anterior. Vale lembrar que em agosto de 2024, o governo aumentou para 20% o imposto sobre encomendas internacionais de até $50. A chamada taxa da blusinha não incidia em compras desse valor em 2023. Por isso, mesmo com a queda no número de compras internacionais, a arrecadação com o imposto de importação cresceu. Em 2024, foram arrecadados 2 bilhões 980 milhões de reais, um recorde histórico. Em 2023, o montante arrecadado com o imposto de importação
exportação somou 1,980 bilhões, ou seja, uma alta de pouco mais de 40% entre um ano e outro. Esse aumento, inclusive, foi maior do que as projeções feitas pelo fisco no ano passado, quando anunciou a taxação de 20% de todas as remessas internacionais, independentemente do valor do item. Na ocasião, a previsão era que fossem arrecadados 700 milhões de reais a mais. O valor real ficou na casa de 1 bilhão. Da Rádio 2, Milena Abreu. A cobrança de pensões alimentícias entre Brasil, Cabo Verde e Paraguai ficou mais fácil neste mês de janeiro, após Cabo Verde legitimar a Convenção de Haia sobre Alimentos. O acordo internacional está em vigor no Brasil desde 2017 e também conta com a recente adesão de outros países, como Azerbaijão e Canadá. A convenção acelera e torna mais eficaz o processo de cobrança de pensões alimentícias de brasileiros para estrangeiros e vice-versa, entre mais de 50 países signatários. Também há a possibilidade de revisão dos valores. O Ministério da Justiça e Segurança Pública é o intermediador desses processos no Brasil e recebe cerca de 350 novos pedidos anuais. Além da Convenção de Haia sobre Alimentos, existem diversos outros acordos internacionais que podem ser usados em caso de pensão alimentícia e que estão sob responsabilidade do Ministério da Justiça. Para mais informações, acesse o gov.br/mj. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. As empresas estatais federais investiram mais de 96 bilhões de reais em 2024, um crescimento de 44% em relação ao ano anterior e de 87% frente a 2022. O aumento foi impulsionado principalmente pela Petrobras, que destinou 85,5 bilhões a projetos estratégicos. Outros destaques foram o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional. Já o resultado primário das estatais registrou um déficit de 6,3 bilhões, dos quais 83% são atribuídos a investimentos com recursos próprios. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o déficit não indica prejuízo operacional, já que 16 das 20 principais estatais fecharam 2024 com lucro. Empresas como Serpro, Dataprev e Hemobras apresentaram déficits no orçamento, mas lucraram devido a grandes investimentos em expansão e tecnologia. A ministra da Gestão, Esther Dweck, afirmou que o déficit das estatais não representa risco fiscal, pois não depende de repasses do Tesouro Nacional. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. O Ministério da Saúde vai destinar 150 milhões de reais para fortalecer a vacinação nas instituições educacionais em todo o país. O objetivo é intensificar a aplicação das vacinas por meio do programa Saúde na Escola. A estratégia é fruto de um acordo entre estados e municípios firmado durante a primeira reunião de 2025 da Comissão Intergestores Tripartite. A iniciativa está prevista para ocorrer em abril e maio deste ano e tem como foco o calendário nacional de vacinação. As crianças e adolescentes menores de 15 anos, matriculados nos ensinos infantil, fundamental e médio, são o público-alvo da ação. O programa pode ser estendido às escolas privadas. Para conhecer todas as vacinas do calendário básico, acesse gov.br/saúde. No mesmo endereço, também é possível se informar sobre a oferta de imunizantes essenciais para doenças como febre amarela, sarampo, cachumba e rubéola. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania já recebeu 712 solicitações de pensão especial para vítimas da hanseníase submetidas ao isolamento compulsório e para filhos separados dos pais devido à política de segregação vigente no Brasil entre 1930 e 1980. Dentre esses pedidos, 212 foram entregues pessoalmente durante o 31º Concerto contra o Preconceito, realizado na colônia Santa Isabel, em Betim, Minas Gerais. A Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência estima que cerca de 20 mil requerimentos vão ser analisados nos próximos anos pelo núcleo da Comissão Interministerial de Avaliação. A comissão vai verificar documentos históricos e testemunhais para comprovar os casos e encaminhar os processos ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, para o pagamento da pensão vitalícia. Além da análise dos pedidos, a comissão também vai atuar na preservação da memória documental e arquitetônica dos hospitais colônias e educandários. Outras informações podem ser obtidas pelo gov.br/MDH. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. A arrecadação total das receitas federais superou a casa dos 2,5 trilhões de reais em 2024. As cifras representam uma alta real de 9,62% em relação ao resultado de 2023. O cálculo feito desconta a inflação medida pelo IPCA. A principal origem do dinheiro foi a Previdência Social, com um montante superior a 685 bilhões de reais. Em seguida, aparecem o COFINS e o PIS/PASEP, com mais de 540 bilhões de reais arrecadados. A equipe da Receita também apresentou dados da arrecadação conforme o ramo de atuação econômica. A lista é liderada pelas entidades financeiras. O comércio atacadista ocupa a segunda posição, seguido pelo setor de combustíveis. No acumulado, os três segmentos juntos arrecadaram, no ano passado, 65 bilhões de reais a mais na comparação com 2023. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo Radiosnet? Isso mesmo. Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com. 2024 deixou a desejar no quesito feriado. A maioria caiu em fim de semana. Esse ano, no entanto, é diferente. 2025 tem mais feriados em dias úteis e, portanto, mais oportunidades de descanso para o trabalhador. Contando com o dia 1º de janeiro, feriado pelo Dia da Confraternização Universal, o calendário de 2025 tem 11 feriados nacionais, 6 deles em dias de semana. É o caso ainda no primeiro semestre da Paixão de Cristo, em 18 de abril, ou Sexta-feira Santa, como também é conhecida a data que faz parte das celebrações da Páscoa, Tiradentes, no dia 21 de abril, uma segunda-feira, e o Dia do Trabalho, em 1º de maio, que cai em uma quinta-feira. Feriados no Brasil são definidos por lei e, além das datas que valem em âmbito nacional, há também os feriados estabelecidos em legislações estaduais e municipais. O artigo 70 da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, proíbe o trabalho em feriados. Há, no entanto, exceções. Caso de setores considerados essenciais, como os de saúde e transporte público, por exemplo, ou quando há acordo entre empregados e empregadores, como prevê a lei em vigor de número 10.101 de dezembro de 2000. Nesses casos, no entanto, os direitos do trabalhador são claros, como explica a secretária-geral adjunta da OAB São Paulo, a advogada Viviane Scrivani. Como o feriado é um dia definido por lei para comemoração de eventos relevantes para a cultura da localidade, o empregador ele deve observar que, a partir do momento em que o empregado trabalha neste dia, ele vai ter direito ou uma folga compensatória ou pagamento em dobro desse dia trabalhado. Essa folga compensatória nos feriados tem que ser concedida dentro da mesma semana. Se ela não for concedida dentro dessa mesma semana, então o trabalhador vai ter direito de receber em dobro a remuneração do dia do feriado. Viviane Scrivani ressalta, no entanto, que essas regras não se aplicam quando a data é considerada ponto facultativo, como Carnaval
e Corpus Christi. Os pontos facultativos eles são determinados pelo poder público, né? Eles também são tratados como dias importantes para a cultura local, mas eles não têm o mesmo respaldo legal dos feriados. O trabalho ele pode ser exigido normalmente pelo empregador, sem obrigatoriedade da folga compensatória na mesma semana ou pagamento em dobro. Só no setor público, então, que esse ponto facultativo ele é tratado como feriado, uma vez que na prática há total paralisação das atividades dos órgãos e das repartições. Então, no setor privado, ele vai caber ao empregador optar ou não por dispensar o trabalhador das atividades nesse dia. Mas aí, nesse caso, se o trabalhador for liberado, né, ele não vai ter desconto do salário, uma vez que não vai configurar falta injustificada, mas ele também não vai ter direito, né, se ele trabalhar nesse ponto facultativo, de pagamento de forma dobrada ou então da concessão da folga na mesma semana. Importante lembrar que algumas regras relacionadas ao trabalho em feriados e também aos domingos vão mudar a partir do segundo semestre deste ano. Em 1º de julho, entram em vigor as normas estabelecidas pela Portaria número 3.665/2023 do Ministério do Trabalho e Emprego, e o expediente nessas datas não vai mais depender de acordo entre empregador e empregado, mas sim de acordos coletivos. Da Rádio 2, Milena Abreu. De cada 3 crianças, uma tem um perfil aberto nas redes sociais. É o que revela um levantamento feito pela empresa Único, especializada em identidade digital, e pelo Instituto de Pesquisas Locomotiva. De acordo com o estudo, pelo menos uma em cada 3 contas atribuídas a crianças e adolescentes de 7 a 17 anos nas redes sociais do país tem o perfil totalmente aberto. Participaram da pesquisa 2.006 responsáveis por jovens nesta faixa etária. O levantamento foi realizado entre 9 e 24 de outubro de 2024 e tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais. Ele revelou ainda que 47% das crianças e adolescentes não controlam os seguidores nas redes sociais. Além disso, segundo o estudo, 89% das mães e pais dizem estar preparados para garantir a privacidade de dados. Por outro lado, 73% não têm conhecimento de ações que podem provocar vazamento de dados. No geral, 75% das crianças e adolescentes do país têm um perfil próprio em alguma rede social. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai. Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera, agora vai. Informação UniBF 22 99951 0907.